Que a graça e a paz de Cristo sejam conosco, conectados com a palavra. Qual a razão da esperança que há em você? Em algum momento ao longo da sua vida, algum momento, alguma ocasião, alguma circunstância, houve alguém que lhe perguntasse por que você se comporta mantendo toda essa tranquilidade, ainda que haja tanta incerteza ao seu redor? Às vezes as pessoas se preocupam com isso conosco quando nós conseguimos manter tranquilidade onde outros estão em desespero. Paulo, quando escreve a sua carta aos Tessalonicenses, no final da primeira carta, capítulo 5, ele diz assim: agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e aconselham. Tenham-nos na mais alta estima por amor à causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Exortamos-vos, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns com os outros e para com todos. Alegrem-se sempre, orem continuamente. Deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para com vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas essas coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda a forma do mal, que o próprio Deus de paz os santifique inteiramente, que todo o espírito e alma e corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda do Senhor Jesus. E aquele que os chamou é fiel e fará isto. Já no versículo 12, no primeiro versículo que eu acabo de ler, ele diz que nós devemos atentar e reconhecer as pessoas que estão ao nosso redor, que de alguma forma nos servem, trabalham conosco e naturalmente trabalham para Deus, mas também em nosso favor. Dar valor a quem tem valor deve ser sempre uma prática do nosso dia a dia. Parece que o pessoal lá da igreja, ou da cidade de Tessalônica, da igreja em Tessalônica, não havia se dado conta dessa questão e da importância desse comportamento aí descrito por Paulo. E nesse texto, Paulo mostra também como podemos encontrar o caminho para crescermos na piedade. O cristão piedoso vive por Deus e para Deus. Procura refletir Deus em tudo que faz, inclusive em tudo que pensa. A fé é capaz de receber a palavra de Deus através dos seres humanos, acreditando na capacidade de Deus de usar receptores humanos nesse sentido. E mais, a fé aguarda ansiosamente pela promessa de que o Senhor aparecerá uma segunda vez para o resgate definitivo da igreja. Já nos versos 19 e 20, temos dois mandamentos: não apagueis ou não extingais o espírito, e não desprezeis as profecias. Lembrando que profecias na linguagem do Novo Testamento é diferente do Antigo Testamento. Aqui fala da pregação do Evangelho. Então, esses dois mandamentos, podemos assim chamar, dão a entender que tais expressões os tessalonicenses estavam sendo negligentes, ou estavam sendo, no caso, Paulo falando, meio que culpados de ambas essas situações. Extinguir ou apagar traz consigo a ideia de desalentar a chama do Espírito Santo, que é desejado para purificar, para iluminar, para aquecer e até para derreter as coisas ruins, para consumir, enfim. E como é que pode se dar isso? Isso pode acontecer quando alguém dá uma resposta inadequada e fria, ou uma resposta exageradamente despedaçadora ou destruidora. A oração de Paulo é que os seus liderados tessalonicenses possam ser inteiramente santificados, ou seja, que todo o seu ser, que compreende corpo, alma e espírito,
de todo o seu ser, possa ser apresentado à vontade de Deus. O poder para tanto só pode vir de Deus, o Deus de paz. Paz significa prosperidade espiritual no sentido mais amplo que nós possamos imaginar. A fidelidade de Deus garante que eles serão conservados irrepreensíveis até a volta de Cristo. O apóstolo Pedro diz que a nossa resposta a quem estiver ao nosso redor deve ser clara e inequívoca, para que estes que estão ao nosso redor possam saber qual a razão da esperança que há em nós. Então, amor, coerência e receptividade ao Espírito nos preparam para o grande momento da volta de Cristo. Que possamos viver nessa expectativa. Que Deus nos abençoe. Podemos orar? Se você tiver um tempinho e puder parar no que está fazendo, venha comigo em oração. Senhor nosso Deus, muito obrigado por essa palavra alentadora de Paulo, que escreve aos Tessalonicenses, e também pela palavra de Pedro, que diz que em nós deve haver sempre essa esperança e devemos estar prontos para esclarecer a quem quer que seja qual é a razão dessa esperança que há em nós. Ó Pai, que vivamos, ó Deus, sendo mais e mais preparados para o grande dia, quando Cristo voltar triunfantemente para buscar a sua igreja. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.